Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um assunto que não tem, em teoria, muito a ver com organização, mas eu acho que tem sim. Queria falar um pouquinho sobre cartela de cores. Esse é um assunto que vira e mexe aparece no blog, porque eu fiz uma análise de cores no ano passado com a Ana Soares, que é consultora de estilo, e também autora do blog Hoje Vou Assim Off. Se você não conhece, vou deixar o link aqui embaixo. Inclusive, a gente já fez um webinar sobre essa influência da cartela de cores na vida da pessoa. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu tô aqui nesse processo de mudança esses dias e tô, né, revendo minhas roupas, guardando aqui para levar para casa nova. E eu achei que seria legal eu falar um pouquinho sobre esse processo, como foi para mim, qual foi a minha motivação. Então é isso. Esse será o assunto do nosso vídeo de hoje. Bom, eu queria começar falando um pouquinho qual foi a minha motivação, né, para fazer essa análise de cores em primeiro lugar. Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de moda. Quando eu era mais nova, eu inclusive cheguei a cogitar fazer faculdade de moda, eu adorava. Sempre gostei muito de tudo que envolvesse processo criativo, né? Acabei indo parar na publicidade. Hoje em dia eu escrevo, produzo conteúdo, então a criatividade sempre foi algo que fez parte da minha vida. E eu acho que a moda tem muito a ver disso, porque a moda é como você se mostra pro mundo. Então, apesar de parecer que não tem a ver com organização, eu acho que tem sim, porque a partir do momento que você identifica quem você é, você aplica isso a tudo na sua vida. Né, a sua decoração, aos projetos que você vai investir tempo na sua vida, a tudo que você faz, inclusive ao modo como você se veste. Então, essa descoberta, né, do seu eu interior, do seu propósito, de quem você é, quais são seus valores, eu acho que vai muito além e se expressa de diversas formas. E eu acho que com a moda tem uma coisa muito interessante que é como causa um efeito imediato na sua autoestima, em como você se sente, em como você se apresenta para o mundo, em como te empodera. Né, a gente que é mulher sabe como é difícil viver num mundo que é cheio de cobranças em torno da nossa imagem. Então, quando você se olha no espelho e você se sente bem, independente de peso, de altura, de qualquer coisa, você se sente diferente. Isso afeta quem você é por dentro também. Não é à toa que a gente vê esses programas de makeover aí de moda, né, que as pessoas fazem aquela transformação, elas se sentem muito bem porque, na verdade, por que eu vou ser uma versão pior minha se eu posso ser a minha versão melhor? E isso com relação às roupas, eu tô dizendo. Né, eu sou uma pessoa que sempre comprou a roupa mais baratinha, a blusinha de malha e não sei o que lá. E hoje em dia eu tô sentindo falta de montar um guarda-roupa um pouco mais parrudo no sentido de tecidos melhores, um corte mais elegante, uma coisa mais legal, porque eu tô trabalhando muito com a minha imagem. Então eu tô nesse processo hoje em dia. E todo esse processo começou no ano passado, quando eu conversei com a Ana e falei que queria fazer essa análise de cores, que é um serviço que ela oferece. Quem quiser, então, pode contatá-la. Ela mora no Rio, mas ela vai para outra cidade, se for o caso. Né? Ou então ela indica profissionais que fazem, então entre em contato com ela, tá? E eu fui conversar com a Ana, falei que queria fazer essa análise de cores. Ela veio para São Paulo pra gente fazer juntas o nosso workshop que a gente tem também, que se chama Construa Seu Estilo e Organize Seu Armário, que é muito bacana. E quando ela veio, a gente fez essa análise de cores e para mim foi um processo muito revolucionário, de verdade. Porque eu descobri uma série de cores, na verdade são 60 cores na paleta, se eu não me engano, que exaltam assim a cor da minha pele, do meu cabelo, enfim, fazem com que eu pareça melhor mesmo sem estar com maquiagem, por exemplo, ou me sinta bem vestindo aquelas cores. Então foi um processo bem bacana e eu vou mostrar pra vocês como foi. Né? Tem um post no blog onde eu conto, tirei fotos, eu vou colocar o link aqui embaixo também na descrição para vocês verem.
E a análise da Ana deu que a minha cartela de cores é uma cartela chamada Outono Puro. Então são cores dessa cartela as que eu uso. E a ideia não é que eu só possa usar cores dessa cartela, mas é que são cores que me favorecem mais. Então, assim, se eu gostar dessas cores e puder ter essas opções, por que não? Então, mais ou menos essa ideia no post eu explico um pouquinho melhor. Bom, aqui tá a minha cartela, né? Outono Puro. Quando eu fiz a análise com a Ana, ela mandou imprimir numa gráfica, né? Então, e ela me entregou. E a ideia, pode ver, essa cartela é bem pequenininha, eu vou comparar com o tamanho da minha mão, mas tem tamanho maior também, se vocês quiserem. A ideia é que você possa levar sempre com você na sua bolsa ou quando você for sair, porque sempre que você for fazer alguma compra, você pode usar a sua cartela como referência. Então, a minha cartela é Outono Puro. Essa é a cartela. Tem outras de outras estações e outras, tipo, tem Outono Suave, se eu não me engano, e por aí vai. E a minha é Outono Puro. E essas são as cores da minha cartela. Olha só que legais. São cores bem outonais, né? Eu gosto de falar aqui, tem tudo a ver comigo, assim. Então, aqui, o vermelho sangue, o vinho, o borgonha, né? Aqui é um coral, salmão. São cores bem interessantes que, apesar de eu gostar, hoje em dia eu me oriento bastante nas compras, quando eu vou comprar alguma coisa. Eu sempre vejo se aquela peça que eu gostei, se tem na cor que me favorece mais. É mais ou menos assim que eu faço. Antes eu até ia buscando as cores, mas aí eu percebi que eu achava coisa que não tinha um caimento legal e eu me apegava muito à cor. Hoje em dia eu olho livremente pela loja, se encontro algo que eu goste, eu vejo se por acaso tem uma opção de uma cor mais favorável pra mim. Isso tem funcionado muito bem, porque eu tenho comprado menos, mas tenho comprado mais certinho. Então assim, são uns rosinhas meio danoninho, salmão. Percebam que são cores com um fundo bem amarelado, né? Tem a ver com o tom da minha pele, então. Aqui tem mais. A gente tá ficando meio bagunçado isso aqui, né? Deixa eu arrumar assim. Ver se eu consigo. Vou cortar o vídeo e vou abrir aqui a cartela, peraí. Bom, tá aí, dá pra ter uma ideia um pouquinho melhor da cartela, né? Como ela é. Quais são as cores. E o que mais me chamou a atenção quando eu fiz essa análise é que não tinha a cor preta, que eu gosto muito de usar roupa preta por ter uma influência mais. Todas as minhas influências do meu estilo, assim, são um estilo mais rocker, mais tomboy, né? Então eu gosto muito desse estilo. E não tem preto na cartela. Mas tudo bem, porque primeiro, eu posso usar preto se eu quiser, claro, só fazendo algumas substituições e usando acessórios legais para não cair muito o meu rosto, assim, né, em termos de usar esse preto, que acentua minhas olheiras, por exemplo, que eu já tenho bastante, né, por ser hereditária, né, essa olheira aqui vem lá do meu vô lá de Portugal. E eu posso substituir o preto por neutros parecidos, tipo um café, um berinjela bem escuro que tem aqui, né? Então, um verde musgo bem escuro. Tudo isso são neutros escuros que eu posso usar para substituir o preto e funcionam super bem, né? Tipo um azul petróleo. Então tem muitas substituições que dá pra gente fazer e geram combinações até mais interessantes, que às vezes a gente fica tão preso no preto, né, achando que preto combina com tudo e nem combina, gente. E a partir do momento que você começa a usar essas cores diferentes da sua cartela, elas geram umas combinações. Então você usa, por exemplo, usar o azul petróleo com uma camiseta amarelinha, assim, um amarelinho sol, sei lá se é isso o nome desse amarelo, mas fica super legal, sabe? E você começa a criar mais. Isso pra mim foi perfeito, porque como eu falei pra vocês, eu gosto muito de explorar minha criatividade, né? Então, ter essa cartela de cores abriu um leque, literalmente, de possibilidades na minha vida, porque eu falei, putz, agora eu vou pintar e bordar com esse negócio. Eu quero muito curtir essa cartela e aí eu vou começar a ir atrás das roupas, né, que possam me favorecer mais. E aí, qual que foi o processo, né? Eu joguei fora todas as minhas roupas que não tinham nada a ver com a cartela? Não, eu não fiz isso. Porém, na época que eu fiz análise de cores, eu tava fazendo aquele negócio de armário cápsula. E eu percebi que das, sei lá, 40 peças do meu armário cápsula, eu tinha duas das cores que me favoreciam. Então eu falei, bom, parei com o armário cápsula porque não faz mais sentido pra mim.
E aí, quando eu selecionei as roupas do meu guarda-roupa que tinham a ver com essas cores, eu percebi que eu poderia até ter um armário cápsula só com elas, porque eram muitas. Ou seja, a gente tem as roupas no guarda-roupa porque a gente acaba comprando de forma inconsciente porque são cores que ficam legais na gente, né? Então, eu fui aos poucos fazendo uma seleção. E aí sim, eu separei algumas roupas que eram de cores que não me favoreciam, tipo o azul pastel, uma cor que não me favorece, me deixa cara de doente. E era uma blusa que eu acabava nem usando tanto, usava mais porque era uma camisa social legal para eu fazer treinamentos, tudo, mas eu acabava evitando, usando só em último caso, porque era uma camisa que eu tinha. Então, beleza, vou fazer substituições. Essa é a ideia. Separei algumas roupas pra doar que já tinham dado o que tinham que dar. Eu não saí dando roupa assim que tava em bom estado. Mantive aquelas que eu gostava bastante, mesmo as pretas. Então, tenho vestidinho preto, peças que eu gosto. Eu mantive porque eu gosto, né? Então, assim, não foi que eu apliquei a regra no radical. Não fiz isso. Mas a cartela de cores me permitiu olhar com um pouco mais de cuidado pro meu guarda-roupa, para as roupas que eu tava colocando no meu corpo e me apresentando pro mundo. Hoje, por exemplo, eu tô usando essa camiseta aqui que eu adoro, que é esse abóbora GTD, eu chamo, né? E eu adoro. E é uma cor que tá na minha cartela e que eu realmente amo. Então, é uma cor meio telha, sei lá o que é esse abóbora aqui, mas sempre que eu vejo ela em alguma loja, eu já vou ver essa peça, porque eu sei que eu gosto muito de usar esse tom. Então já é uma peça que me chama muito atenção, e é uma coisa que antes eu não tinha esse olhar. Eu ia direto lá na camiseta preta e branca, sei lá, a gente acha, porque a gente lê desde sempre, né? Nós meninas, a gente lê que algumas peças combinam com tudo, tipo preto e branco, cinza grafite, vermelho, e não é bem por aí, mesmo porque existem nuances mil de vermelho, né? Então, como encontrar aquela que combina mais? Foi isso que uma das coisas que a cartela de cores fez, que foi muito legal. Então, depois de ter feito a análise de cores, eu fiz essa seleção. E daí eu tô sempre em busca, assim, de novidades, mas eu tenho comprado tão menos, gente, depois que eu fiz essa análise de cores, porque me permitiu ter mais consciência das coisas que eu utilizo e também aproveitar melhor as roupas que eu tenho, porque me permite fazer combinações. E eu quero fazer essas combinações, porque as cores são lindas e eu quero combinar, não quero mais usar só o neutro com um colorido. Eu quero usar colorido com colorido, eu quero usar tom sobre tom, eu quero fazer umas combinações assim. Então foi um processo criativo, tem sido um processo criativo muito legal pra mim, tudo isso. Aí, né, eu colei aqui na porta do meu guarda-roupa, eu fiz à mão, tá, mas você pode imprimir. Eu colei aqui uma folha de sulfite com a roda de cores básicas com as combinações. Então, assim, combinações não, né, eu vou explicar pra vocês. Então, assim, o que são cores complementares, cores análogas, triangulação, meio complementares, retângulo e quadrado. Aí, como que acontece? Aqui dentro tá mostrando como que faz essas combinações. E daí eu posso aplicar em todas as outras, né? Então, não é porque aqui tá vermelho com verde que eu só posso usar isso. Não, eu posso usar, por exemplo, o roxo com amarelo. O que significa isso? Se eu quiser usar uma combinação de cores complementares, então, por exemplo, se eu estiver usando uma calça jeans, eu posso usar, se eu quiser usar uma combinação de cor complementar com esse amarelo. É mais ou menos essa ideia. Rosa com verde, né? Cores análogas são combinações que eu posso fazer também. Então, aqui no caso seria, por exemplo, roxo, rosa com vermelho, o turquesinha com verde bandeira e o verde mais claro, por aí vai. Triangulação. Aqui já começa a ficar um negócio meio color block, né? Então, roxo com o laranja e o verde, daí dá pra aplicar em outros também, né? Aqui, meio complementares. Essa aqui eu gosto muito, eu acho que dá super certo. Então, aqui, por exemplo, né, seria, imagina, uma saia verde, e daí você usar uma blusinha coral ou laranja e um lencinho rosa, uma coisa assim. Aqui a do retângulo também é a mesma coisa, você usar 4 cores. Isso aqui é legal para estampas, por exemplo, né? E aqui o quadrado também. Então, eu deixo isso aqui pregado no meu guarda-roupa, que é uma maneira de eu saber que combinações que eu posso fazer, né, dentro dessa liberdade de cores. Me ajuda bastante.
Quer dizer, ficava pregado dentro do meu guarda-roupa. Agora eu vou me mudar, eu vou tirar desse guarda-roupa que eu comprei um guarda-roupa novo, mas eu vou colocar nele lá também, porque me ajuda bastante. Eu acho que o grande tchan da análise de cores em si é realmente iniciar essa construção, né, do seu armário, de quem você é, despertar essa criatividade, essa vontade de você fazer looks diferentes. E isso ajuda sim na organização do seu guarda-roupa, porque te permite olhar o que você já tem e falar, pô, eu não preciso de 10 calças jeans iguais, eu não preciso de 10 calças pretas, eu não preciso de 5 blusinhas brancas. Né? Te ajuda a pensar melhor nesse inventário de roupas que você tem, a controlar melhor as compras que você faz no seu guarda-roupa. Então influencia até em finanças. Então, assim, se tem a ver com organização, eu acho que tem tudo a ver com organização, né? É engraçado como os assuntos influenciam uns nos outros. Então é isso, eu queria passar um pouquinho como foi essa minha experiência com a análise de cores e a cartela de cores, complementando o vídeo, né, o webinar que eu fiz com a Ana. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, que eu falo bastante sobre esse processo, a Ana explica sobre o que é essa análise de cores. E eu quis gravar esse vídeo realmente só para complementar o que a gente falou lá e passar um pouquinho aqui do meu parecer hoje, né? Praticamente um ano depois de ter feito, e como que eu tô, e como que eu fiz, e como tem sido muito bacana essa transformação do armário, só por causa dessa análise de cores bendita. Então, assim, é uma coisa que eu realmente recomendo pra todo mundo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica, e até amanhã.